Boa noite, meu nome é Esther, professora de Biologia, dando suporte à disciplina Genética do CEDET. Na aula de hoje, a gente vai refazer uma AP1 e uma AD1 como forma de revisão para a AP1 de 2024. Esse aparece para você. Apareceu. Deixa eu só aumentar. Esther, teria como você aumentar um pouquinho o seu áudio? Tá bem baixinho pra mim aqui. Tá bom. Vou tentar falar um pouco mais alto. Tá bom. Melhorou? Melhorou. Tá, vou tentar falar mais alto para poder. Qualquer dificuldade que você tiver, você só me fala que eu tento mexer em alguma coisa aqui. Eu aumentei o volume do microfone o máximo possível. Veja se ficar baixo, você me avisa. Vamos lá. Essa AD1 é de 2018.1. Por que eu estou passando para vocês uma AD1? No CEDERJ, geralmente na disciplina Bioquímica 1, 2 e Genética, eles não fazem muita diferença das questões que são cobradas na AD e das questões que são cobradas na AP. Então, se você revisar o seu estudo com uma AB, também é válido, porque esse semestre agora, pela AD ser uma pontuação menor, eles reduziram a quantidade de questões. São 6 pontos, então eles colocaram 3 questões. Mas geralmente são 4 ou 5 questões, cada questão valendo 2 a 2,5. Então, nessa avaliação aqui, são 6 questões. Então, mais ou menos 1,5 cada. Eu vou ler a questão e vou explicar a questão por questão. Aí, se você tiver alguma dúvida, você me pede para voltar. O organismo diploide contém 2 alelos de cada gene em todas as suas células, exceto nos gametas, que são haploides e contém apenas um. Olha só, toda vez que tiver uma pergunta querendo saber a diferença entre haploide e diploide, diploide tem 2 conjuntos de células, haploide tem um conjunto só. A espécie, todos os mamíferos são diploides. Tá? Isso é uma coisa importante, que pode cair em algum concurso, alguma prova que você tente fazer. Todos os mamíferos e aves são diploides. Pode ser que haja ave triploide, pode ser que haja ave triploide, mas mamífero você tem certeza que são todos, até onde a gente sabe, né, dia 13 de março de 2024, todos os mamíferos são diploides. Tem 2 conjuntos de genes. O que é 2 conjuntos de genes? O RNA é um conjunto de genes. O DNA são 2, porque são 2 fitas. Por ter 2 fitas, são diploides. Cada base nitrogenada tem uma correspondente ao lado. Então, tudo está em par. Já o RNA, ele é único. Então, ele consegue se corrigir sozinho, tá? Só que o RNA ele tem mais mutações do que o DNA. O RNA não é conservativa. E o DNA é uma fita semi-conservativa. Como tem 2 fitas, uma corrige a outra e evita o máximo de erro, apesar de ainda existir erro. O princípio da associação dependente, segundo a lei de Mendel, diz que durante a formação dos gametas, a segregação de um par de alelos ocorre independentemente da segregação de outros pares. Deixa eu explicar de forma mais assim, detalhada. O princípio da associação dependente, lembra que eu falei para vocês, que eu expliquei na AD1, que quando um gene está ligado a outro, ele não segrega independentemente. O que é isso? Lembra que na prova, na AD1, apareceu Dzão, Dzinho, Bzão, Bzinho? São 2 genes e, de acordo com o resultado que nós encontramos no Q quadrado,
e esse resultado estava abaixo de 7,82, por quê? Eram 4 graus de liberdade para cada Q quadrado. Então, de acordo com esse Q quadrado, foi descoberto pelos cálculos lá que os genes não segregam independentemente, que eles estão no mesmo cromossomo. Porém, pode acontecer de algum gene dar um valor a mais do que o Q quadrado. No cálculo, né? A soma dos genes lá, a distância dos genes, dá um valor a mais do que o Q quadrado crítico. Então, nesse caso, eles são independentes. O que é isso? O Dzão fica num cromossomo, o Dzinho fica em outro, o Bzão fica em um cromossomo, o Bzinho fica em outro. Pode ser que o Dzão fique em cima, o Dzinho fique embaixo. Quando segrega independentemente, é que eles não estão no mesmo cromossomo, estão cada um em cada cromossomo. Deu para entender? Deu sim. Número 2. Eles querem que você descubra o genótipo do indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Quais são os genótipos possíveis, quais são os gametas possíveis desse genótipo aqui, ó. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Qual os cruzamentos que podem surgir? Você pode surgir Azão com Bzão, Azão com Bzinho, Azinho com Bzão, Azinho com Bzinho. Ou seja, 1/4. Boa noite, Poliana. Vamos lá, voltando aqui à questão que eu estava comentando. Nessa questão, provavelmente eles deram um enunciado e apresentaram esse genótipo de um indivíduo. Provavelmente, eles queriam saber o cruzamento desse genótipo, quais são as possibilidades de gametas. Seria azão, Bzão, azão, Bzinho, azinho, Bzão, azinho, Bzinho. Se você fizesse um quadrado de Punnett, você conseguiria encontrar uma possibilidade de cada, ou seja, 1/4. Olha, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. Masculino. Então, você. Oi, Esther. Tá ruim a conexão a sua aí ou é a minha aqui?
Voltei, desculpa. Vou fazer tudo de novo. Vocês chegaram a ouvir alguma coisa da metáfase? Não. Ah, então tá, eu vou refazer a explicação. Tava acabando de explicar ainda a parte lá da número 2 lá, número. Lá do. Um quarto do gaveta. Ah, sim, sim, vou voltar. Compartilhar aqui. Vou tentar. Sim, agora vocês estão vendo. Sim. Voltando aqui. O cruzamento teste encontrou os seguintes resultados: azão, Bzão, azão, Bzinho, azinho, Bzão, azinho, Bzinho, tá? Então, provavelmente, o genótipo de algum dos pais é azão, azinho, Bzão, Bzinho, duplo heterozigótico. Nos casos em que há duplo heterozigótico, a metáfase acontece da seguinte forma: azão, 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 azinho, Bzão, Bzão, Bezinho, Bezinho, Bezão, Bezão. Por que isso aqui? Isso aqui é uma célula de algum órgão, de algum gameta, tá? A célula do gameta tem que estar metade do cromossomo. Você entende que essa parte azul é masculina e a parte vermelha é feminina. Ou, se você quiser mudar a cor, você pode botar a cor que você quiser, mas desde que você saiba que dois cromossomos são masculinos e dois cromossomos são de gametas femininos. Beleza. Essa metáfase vai ser dividida ao meio, tá? Um vai para a esquerda, o outro vai para a direita. Então, você vai alcançar o seguinte resultado: azão, azão, bezinho, bezinho, azinho, azinho, bezão, bezão. Essas são duas células, tá? Já formadas na metáfase 2, que é a segunda fase da metáfase, que é a divisão celular dos gametas. Por que isso é importante? Você sabe que os gametas precisam ter metade do material genético dos pais. Se todos esses gametas tivessem a mesma quantidade de cromossomo, provavelmente o filho teria 96 cromossomos. E 96 não, 92 cromossomos. E um ser com 92 cromossomos não sobrevive. Por que não sobrevive? Porque cada gene tem uma função. E cada gene regula o funcionamento de alguma parte do corpo. Então, se houver mutação em um determinado gene, ele tiver trissomia, polissemia, pentassemia, parece bizarro, mas existe, tá? Quando eu fazia estágio, eu fiz um curso no INCA e a gente descobriu que várias pessoas desenvolviam leucemia que tinha tetrassemia. O que acontece? Tetra não, minto. Tinha várias trissomias. A pessoa tinha trissomia do 21, trissomia do 17, trissomia do 9. Existiam vários casos assim. E não é caso de todas as células. O certo seria a questão dizer para você de qual célula está falando. No caso da meiose, a gente sabe que são dos gametas. Mas no caso da mitose, tem que deixar claro de qual célula está falando. Porque algumas células, principalmente as células de defesa do nosso corpo, elas sofrem várias mutações. Então, por sofrer muitas mutações, ela pode causar leucemia. Os linfócitos, como todo, eles podem causar a produção de blastos, que são células do sangue indiferenciadas, e esses blastos em excesso, se eles sofrerem alguma mutação, eles podem causar leucemia.
existem mutações em várias partes do corpo que também podem causar doenças. Mas na metáfase 1, na metáfase 2, o tipo de mutação é diferente, tá? Não existe essa trissomia. Trissomia existe, mas no caso da trissomia do 21, e também existem anomalias cromossômicas, que vocês vão estudar mais para frente. Eu acho que está no final da apostila. Isso é importante de estudar porque cai em concurso. Sempre concurso de biólogo ou de professor de biologia cobra alguma coisa de genética. Então, o básico vocês precisam saber. A diferença entre meiose e mitose, a diferença, o nome das fases do desenvolvimento. Vocês precisam saber para qual direção os genes ficam, como que se desenha a diferença entre metáfase e metáfase 1 e metáfase 2. Olha só. Na metáfase 1, os genes estão um do lado do outro. Desculpa, os cromossomos estão um do lado do outro. Na metáfase, isso é metáfase da meiose. Na metáfase da mitose, os cromossomos estão um em cima do outro. Por quê? Olha só, aqui está duplicado, certo? Nesse aqui, vai dividir no meio. Então, esse azão vai se juntar com o Bzão, azinho vai se juntar com o Bzão, e esse azão vai se juntar com o Bzinho. Vão formar 4 células. A meiose forma 4 células com a metade da carga genética da célula anterior. Já a mitose forma 2 células com a mesma carga genética da célula originária. Isso aí tem que ficar gravado na alma de vocês. Aqui, telófase. A telófase é o resultado da divisão. Azinho, Bzão, azão, Bzinho. Azão, Bzinho, azinho, Bzinho. Eu não falei para vocês? 4 células com a metade do cromossomo da célula anterior. Até aí, tudo bem? Sim. Aqui, tá. Qualquer coisa vocês pedem para eu voltar, que eu volto e explico de outra forma. Aqui, ó, tá vendo essa questão aqui? Na questão, pediu para dar uma característica específica. O que essa característica quer? Eles disseram que um genótipo do pai é esse e o genótipo da mãe é esse. Sem XX aqui. Esse aqui é o genótipo da mãe, esse aqui é o genótipo do pai. Azão, azinho, Czão, Czinho, Rzão, Rzinho. Isso é triplo heterozigótico. Já na mãe, azão, azinho, Czão, Czinho, Rzinho, Rzinho. Você tem que fazer o cruzamento. Quais são as principais letras? A, C, E. Azão, Czão, Rzinho. Azão, Czinho, Rzão, Rzinho. Azinho, Czão, Rzinho. Azinho, Czinho, Rzinho. Agora, esse cruzamento. Esse aqui é a linha da mãe. Essa linha aqui, ó, horizontal, é a linha da mãe. Quais são as possibilidades de genótipos que a mãe pode ter? Essa aqui da vertical é o gameta do pai. Azão, Czão, Rzão. Azão, Czão, Rzinho. Azão, Czinho, Rzão. Azão, Czinho, Rzinho. Azão, Czão, Rzão. Azão, Czão, Rzinho. Azão, Czinho, Rzão. Azinho, Czinho, Rzinho. No cruzamento, a gente encontra 1, 2, 3, 4 genótipos igual ao do pai. Deixa eu ver quantos iguais da mãe. Da mãe é mais difícil de achar. 1, 2, 3, 4. 4 igual do pai, 4 igual da mãe. E então, provavelmente, vai ter 8 diferentes. Porque, assim, na verdade, a maior parte dos genótipos que aparecem aqui são iguais aos do pai.
Por quê? Tudo que tem Rzinho, Rzinho, é igual ao da mãe, tá? Então, ó, esse aqui é igual ao do pai, esse aqui é igual ao do pai, esse aqui é igual ao do pai. Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 4, vamos lá, 5, eu fiz a conta aqui de 5, 5 não, 9 igual ao do pai. Igual a da mãe, eu vi só 4. Vocês viram um resultado diferente? Pena que eu não estou conseguindo, eu não baixei essa. Não consegui baixar. Quero mudar. Ó. Alguém quer falar alguma coisa? Não, acho que não. Ó, você sabe que o que importa é a primeira letra. Se a primeira letra for masculina, maiúscula, Azão, Czão, Rzão, todos os genótipos que surgirem serão iguais ao do pai. Se for Azão, Czão, Rzinho, todos eles são iguais da mãe. Então, todos que têm Rzinho, resumindo aqui, e Czão, Rzão, Azão, Czão, Azão, Czão, Rzinho é igual ao da mãe. Então, é 9 para 3. Olha só, tem uma diferença aqui. Proporção de sementes com genótipo heterozigote para os 3 genes é 4 para 32, ou 1 para 8. Você pode fazer um outro cruzamento que facilita a sua vida. Azão, azinho. Azão, azinho. Fazer esse cruzamento aqui, ó. Que isso reduz o seu esforço amostral. Azão, 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 azinho. Azão, azinho, azinho, azinho. Então, metade é azão, azinho. Aí você vai colocar 1/4 é azão, azão, 1/4 é azinho, azinho. Agora os 6. Czão, Czinho, Czão, Czinho. Czão, 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 Czinho. Czão, Czinho, Czinho, Czinho. 1/2 é Czão, Czão, metade, né? 1/4 é Czão, Czão, 1/4 é Czinho, Czinho. Rzinho, Rzinho, que é da mãe, Rzão, Rzinho do pai. Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, 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 Rzinho. Então, meio Rzão, Rzinho e meio Rzão, Rzinho, Rzinho. Isso aqui é importante vocês colocarem, tá? Então, somando esses 3 cruzamentos aqui, com o resultado que você encontrou, 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, você vai encontrar 1/8. É daqui que encontra esse 1/8, tá? Você fazendo esse cruzamento aqui, que é bem mais fácil do que fazer esse cruzamento gigante aqui, vai estar muito mais fácil na hora do nervoso, né, de você fazer o cruzamento, fica mais fácil. Você cruza as possibilidades de A da mãe com o pai, as possibilidades de C da mãe com o pai e as possibilidades de R da mãe com o pai. No final, você multiplica essas 3 frações. 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, vocês encontraram 1/8. Deu para entender? Acho que deu sim. Poliana está aí ainda? Tá. Outra questão de cruzamento. Azão, azinho, Bzão, bezinho, Czão, czão, Dzão, dezinho, Ezão, ezão. Isso aqui é um pouco mais complicado. Mas, para facilitar, divide a continha, tá vendo? Azão com azinho, azão com azinho. Azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Então, você vai encontrar 1/2 azão, azinho. 1/4 azão, azão. 1/4 azinho, azinho. Tá. Bzão, bezinho, bezinho, bezinho.
em cima é a mãe, na lateral é o pai. Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, 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 Bzinho. 1/2 Bzão, Bzinho, 1/4 e 1/2 Bzinho, Bzinho. Czão, Czinho, Czão, Czão. Czão, 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 Czinho. Czão, 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 Czinho. Ou seja, meio Czão, Czão, meio Czão, Czinho. Agora Dzão, Dzinho, Dzão, Dzinho. Dzão, 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 Dzinho, Dzão, Dzinho, Dzinho, Dzinho. Então, 1/2 Dzão, Dzinho, 1/4 Dzão, Dzão, 1/4 Dzinho, Dzinho. Agora Ezão vezes Zezinho, Ezinho. Na horizontal, mãe, na vertical, pai. Ezão, Ezinho, Ezão, Ezinho, Ezão, Ezinho, Ezão, Ezinho. No caso, seria 4/4 Ezão, Ezinho. Seria 1/4, 4/4. 4 de 4. Você vai multiplicar tudo que você encontrou aqui, ó. 3 genótipos diferentes, 2 genótipos diferentes, 2 genótipos diferentes, 3 genótipos diferentes e 1 genótipo diferente. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 1, 36. Nesse cruzamento aqui, sem calculadora, você consegue fazer isso aqui. Isso é uma possibilidade de fazer cálculo sem calculadora. Ó, esse cruzamento aqui, esse genótipo aqui, vezes esse genótipo aqui, dá o resultado de 36 cruzamentos diferentes. Como existem várias... Matemática é um negócio que é engraçado, que não existe só um caminho, existem vários para você chegar a um resultado. Por isso que você não pode achar que você não sabe, é porque você não encontrou o jeito que você entendeu. Mas existem outras possibilidades. Tá. Eles contaram uma historinha triste lá dos bichinhos que resolveram se cruzar. Parental, asas longas de olhos vermelhos, Rzão, Rzão, Czão, Czão. Asas redondas de olhos cinzas, Rzinho, Rzinho, Czinho, Czinho. F1, asas longas e olhos vermelhos, Rzão, Rzinho, Czão, Czinho. O que é F1? É o genótipo parental, aquele que apareceu em maior quantidade, tá? Então, quando é o parental, você não usa a letra para determinar o genótipo, você tem que usar o do recessivo. Se você sabe que a asa longa e olhos vermelhos é o dominante, você vai usar asas redondas e olhos cinzas como letra para representar o genótipo. Então, você sempre representa o genótipo pela letra do recessivo, ou seja, aquele que apresenta a menor quantidade. Rzinho e Czinho. Você vai usar essas letras para representar o genótipo. Aqui. O que ele quer dizer? Ele pediu para você fazer o cruzamento. Aqui não está dizendo quadrado de Punnett, né? Ele quer que ele infere que você já raciocinou. Cruzando Rzão, Rzinho, Czão, Rzão, Rzinho, Czão, Czinho, com Rzinho, Rzinho, Czinho, Czinho, você consegue 4 possibilidades. Rzão, Rzinho, Czão, Czinho, Rzão, Rzinho, Czinho, Czinho, Rzinho, Rzinho, Czão, Czinho, Rzinho, Rzinho, Czão, Czinho com Czinho. Uma dica que eu vou dar. Para você saber quando que é 1/4 ou quando que é a proporção mendeliana tradicional, 9/3, 3/3, 3/1, é uma coisa que é fácil. Então, eles estão falando de asas redondas e olhos cinzas. Se eles falarem asas redondas e olhos puxados, se eles falarem asas redondas e olhos... vou dar o exemplo da ervilha. Ervilha verde e rugosa. Ervilha amarela e redonda. Como ele está falando uma característica de deformação e uma cor, é 9/3, 3/3, 3/1. Como ele está falando de cor e formato, é 1/4.
Nas minhas provas, pelo menos eu segui essa dica, estava certa. Mas você pode fazer uma outra coisa. Você pode fazer o quadrado de Punnett e fazer o cruzamento e contar quantos genótipos você encontra. Fazendo o cruzamento, você encontra 4 genótipos. Então, a frequência esperada é 1/4. Somando todos esses números esperados, você encontra o valor de 2.000. Dividindo 2.000 por 4, 2.000 vezes 1 dividido por 4 vai dar 500. 2.000 vezes 1 dividido por 4, 500 também. Você vai saber que todas essas linhas aqui, correspondente ao esperado, dá 500. Eu amo quando dá essa conta, porque é muito mais fácil de fazer. Agora vamos aqui. 490, que é o observado, menos 500, que é o esperado, ao quadrado, dividido por 500, 0,2. 520 menos 500 ao quadrado, dividido por 500, 0,8. 510 menos 500 ao quadrado, dividido por 500, 0,2. 480 menos 500 elevado ao quadrado, dividido por 500, 0,8. Somando esse resultado, a gente encontrou 2. O que significa esse 2? Para 4 graus de liberdade, o Qi quadrado crítico é 7,82. Como 2 é abaixo de 7,32, a gente tem que formular uma hipótese. De acordo com o teste de Qi quadrado calculado, é menor que o Qi quadrado crítico. Logo, não há diferença significativa de nível de 5%, aceitando essa hipótese nula, de que os genes que condicionam a forma das asas e cor dos olhos estejam localizados em cromossomos diferentes. Em cada um dos genes analisados, há dominância completa de um dos alelos sobre o outro. O cruzamento realizado foi entre indivíduos duplo heterozigóticos e duplo recessivo. Essas são condições para obtermos a proporção de 1:1. O que você precisa saber nessa questão? Essa questão vale 1 ponto. A dica que eu vou te dar, você vai conseguir pelo menos 0,6. Se você conseguir lembrar o texto todo, você vai conseguir 1 ponto. Mas o que eu vou te dizer vai te dar pelo menos 0,6. Quando esse número que a gente encontra aqui, de Qi quadrado, é abaixo do Qi quadrado crítico, o que é Qi quadrado crítico? 7,82. Esse aqui, 7,82. Não há diferença significativa de 5%, aceitando essa hipótese nula. Você vai colocar, se o Qi quadrado crítico for abaixo de 7,82, a hipótese de os genes que condicionam a cor e o formato estejam em cromossomos diferentes é nula. Só bota isso. Se eles quiserem que você aprimore, se na questão tiver específico, pedindo para você citar o cruzamento que foi destacado na prova, você vai colocar: o cruzamento realizado foi entre indivíduos duplo heterozigóticos. Por quê? De onde você tirou isso aqui? Você vai olhar essas letrinhas. Rzão, Rzinho, Czão, Czinho, Rzinho, Rzinho, Czinho, Czinho. Só que os parentais... Peraí. Sim. Duplo homozigóticos. Rzão, Rzão, Czão, Czão, Rzinho, Rzinho, Czinho, Czinho. Só que é heterozigótico vezes homozigótico. É o que está destacando aqui. Indivíduo duplo heterozigótico com duplo recessivo. Essas são condições de obtermos a proporção 1:1:1:1, de acordo com a segunda lei de Mendel. Você pode colocar aqui a hipótese nula, segunda lei de Mendel. Você vai ganhar 0,6 nessa questão. Até aí, tudo bem? Sim.